Sou Brian Pinrock, gerente de relações com investidores. Estou aqui com o Felipe Meldonian, nosso CFO e diretor de relações com investidores, e com o Vanderlei Rigatieri, CEO e fundador da companhia. Vou ler o aviso legal. As informações contidas neste documento relacionadas às perspectivas sobre os negócios de crescimento da WDC Networks são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem substancialmente das condições de mercado e desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais, e, portanto, estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números, sem os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis. Os dados não contábeis não foram objetos de revisão por parte dos auditores independentes da companhia. Eu passo a palavra para o Vanderlei. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Sempre é uma honra estar aqui com vocês, mostrando os nossos resultados. Em particular, esse trimestre, a gente tem boas notícias mais uma vez. Como eu falei no ano passado, aí, no resultado do ano passado, a WDC está entrando num novo ciclo, que eu chamo do novo normal da WDC, depois de ter passado por toda a crise aí gerada pela energia solar na distribuição. E os bons números aqui, vocês vão ver que a gente está no caminho certo. Receita líquida, 213,6 milhões, isso é quase 2% acima do mesmo período do ano passado. Isso descontado que a gente não vende mais solar, então é um crescimento real. Lucro bruto ajustado foi 23,5% acima do mesmo período do ano passado, quase 67 milhões. EBITDA ajustado, quase 15% acima, chegamos a 78,3 milhões. EBIT ajustado, 53,4% acima do mesmo período do ano passado, né, atingindo 27,5 milhões. Resultado financeiro ficou um pouco abaixo, né? Claro, taxas de juros exorbitantes desse país, né? A terceira maior taxa de juro real do mundo. Lucro líquido ajustado, 8,2 milhões, isso 74, quase 74% acima, né? Foi 4,7 milhões no mesmo período do ano passado. Então, isso mostra que a gente está voltando ao normal da WDC, mesmo antes do IPO, né? Dívida líquida sobre EBITDA, né, dos últimos 12 meses aí, vem caindo, ou seja, 1,76 nesse trimestre, que é super saudável a taxa de alavancagem da WDC. Patrimônio líquido subindo, 663 milhões, né, 3,5% acima. E a dívida líquida sobre patrimônio líquido não está invertido aqui, né? A gente está com um patrimônio líquido 34% maior do que a nossa dívida líquida. Então, na nossa opinião aqui, a WDC volta num ritmo super saudável de crescimento, de ajuste, dando seguimento à estratégia que a gente fez no ano passado, e isso está se traduzindo em indicadores muito melhores, em resultados muito melhores, perspectivas muito melhores. Vocês vão acompanhar agora um pouco mais de detalhes desses números com o Felipe, e depois eu volto aí para falar um pouco sobre perspectivas. Vai lá, Felipe. Bom dia a todos. Muito gratificante aqui a apresentação de resultados, todos os indicadores positivos, a consistência, né, da estratégia, o alinhamento da gestão e a direção que a gente vem perseguindo, felizmente trazendo indicadores progredindo, melhorando, não importa o ângulo que a gente queira olhar a performance da companhia. Então, dando sequência aqui à nossa apresentação, nossa receita líquida totalizou 213 milhões, um crescimento de quase 2% contra os 209 do ano passado. Essa queda em relação ao quarto trimestre é muito explicado por sazonalidade, é comum nas companhias, nossos clientes correrem, né, no último quarto para
comprometer a verba orçada, então existe uma tendência, uma sazonalidade sutil, mas existe no último trimestre, que é o que explica esse comportamento do primeiro TRI de 25 contra o quarto TRI de 24. A gente tem serviços avançando 44%, muito superior ao crescimento da receita líquida consolidada, ou seja, serviço vem ganhando representatividade. Não poderia deixar de ser, porque é justamente uma das iniciativas estratégicas no sentido de agregar valor, conveniência, diferenciação em relação à concorrência. Então, a tendência é realmente que a gente veja essa representatividade de serviço crescendo, totalizou aí quase 20% da receita líquida do primeiro TRI de 25. Nosso lucro bruto ajustado chegou a quase 67 milhões de reais. É um crescimento em termos nominais e também em termos de margem, né? 31,3%, é um crescimento de 5,5 pontos percentuais, bastante saudável e esse crescimento bastante consistente ao longo dos trimestres. Nossas despesas operacionais seguem controladas, há um crescimento em termos reais, mas um crescimento bem pequeno, 39 milhões e meio, representando 18,5 da receita líquida contra 17,3 do primeiro trimestre do ano passado, 21% do último trimestre do ano passado. A gente vinha comentando, né, sobre o rigor na gestão das despesas operacionais e esse ajuste que a gente vê do quarto TRI para o primeiro TRI, quarto TRI de 24 para o primeiro TRI de 25 é um reflexo desse pragmatismo e rigor no controle das nossas despesas. EBITDA ajustado atingindo um patamar surpreendente, né, 37% de margem aproximadamente, superando 78 milhões de reais, maior em termos nominais, mais uma vez, maior em termos de margem também, que nos deixa aqui em uma posição muito confortável. O core business vem performando muito bem e a gente espera que siga assim, até por conta do foco da companhia de vender desde que com rentabilidade, com resultados saudáveis para a companhia, em vez de meramente sustentar receita que não contribui para a remuneração do capital e para o bottom line. Nosso resultado financeiro totalizou aí 15 milhões de reais, 15 milhões e meio aproximadamente, é um incremento, né, do resultado net em 4 milhões de reais, se comparado ao último trimestre do ano passado. Importante lembrar que no quarto TRI de 24 houve um ajuste sobre os juros ativos, né, da totalidade dos acordos que nós realizamos ao longo do ano passado. Isso foi carregado no quarto TRI de 24, de modo que quarto TRI e primeiro TRI acabam não sendo plenamente comparáveis. Primeiro TRI de cada um dos anos é, sim, totalmente comparável. Esses juros ativos seguem daqui para frente todo trimestre com reconhecimento, é um ajuste que aconteceu em 2024 e daqui para frente ele é uma contabilização perene. O efeito, como o Vanderlei comentou, na medida em que juros crescem, né, a companhia tem um modelo de negócio de capital intensivo, naturalmente pressiona um pouco, mas o que está por trás disso, o que vale lembrar, é a nossa alavancagem, que segue bastante saudável. Lucro líquido, 8 milhões de reais contra 4.700 do primeiro TRI do ano passado, um crescimento impressionante aí de quase 74%. O efeito dessa contabilização dos juros ativos do quarto TRI naturalmente se reflete no lucro líquido do quarto TRI também. Então, essa comparação, né, de 53%, ela é protocolar, tinha que ser apontada aqui no slide, mas o fato é que os trimestres não são plenamente comparáveis por conta dessa contabilização extraordinária. Um lucro crescente, saudável, e a gente entende que tem mais por vir aí pela frente. Em termos de endividamento, 1,76 para um business de capital intensivo é uma posição bastante confortável. A gente tem uma folga enorme em relação aos nossos covenants. A representatividade versus backlog, que é um indicador que a gente usualmente traz, mostra que o backlog supera em quase 50%, né, 1,48, se comparado o backlog à dívida líquida, né? Esse backlog, ele é basicamente performado, ele está fora do balanço por conta de eventuais cancelamentos possíveis, que na prática, estatisticamente, a gente não observa esses cancelamentos, mas o fato é que
É um compromisso do cliente assumido com a WDC, que tende a virar caixa, então tem uma folga bastante grande em relação à nossa dívida. E dívida líquida EBITDA, aí nesses 1,76, a gente entende que é um patamar bem confortável para a gestão do fluxo de caixa da companhia. Aqui mostrando como é que, ao longo dos anos, né, o cronograma de amortização da dívida se compara ao cronograma de monetização do backlog. É também uma visão que historicamente a gente reporta. Backlog, na prática, para a gente, do ponto de vista de caixa, equivale a líquido de PIS e COFINS, equivale a caixa, né? Por isso a gente faz essa comparação. E a movimentação do backlog, que lá está fora do balanço, é sempre importante frisar, 745 milhões contra 733, basicamente uma manutenção entre os períodos aí de dezembro, como a gente fechou em 24, para 31 de março de 25. Nosso fluxo de caixa trimestral, a gente finalizou o período, né, com 144 milhões, 50 milhões de geração operacional de caixa, fazendo frente a 37 milhões de investimentos, CAPEX para o TAS, né? Atividade de financiamento, 31 milhões, são antecipações de duplicatas simples, coobrigadas, computadas no cálculo da alavancagem, mas é justamente uma operação simples aí que realizamos no primeiro TRI para oxigenar o caixa, que nos levou a esses 144 milhões, um índice, né, um patamar de caixa bastante confortável também. Seguindo para eventos subsequentes, a companhia anunciou dividendos, totalizando aí 19 centavos por ação, superando um pouco de 12 milhões de reais, um dividend yield da ordem de 6,5%. Na medida em que lucros crescem, a gente sentiu que havia espaço para essa distribuição e reportamos ao mercado no dia 29/4. Devolvo a palavra para o Vanderlei, para a gente dar sequência aqui à nossa apresentação, tratando das perspectivas. Obrigado, Felipe. Bom, como vocês viram, pessoal, muito simples, né? Mostrar que tudo aquilo que a gente criou de estratégia vem dando resultado. A WDC sempre foi uma empresa que prezou muito por isso. Ficar ligada no que está acontecendo no mercado para trazer para os clientes, para os parceiros, a melhor estratégia possível de crescimento. E eu acho que a perspectiva que a gente tem hoje, né, é muito legal. Primeiro, porque eu fico muito contente de poder estar distribuindo dividendo, né, para os nossos acionistas todos. Acho que isso faz parte do processo de ser uma companhia aberta, né? Então, conseguimos fazer isso. A outra coisa é que a estratégia que a gente montou de ter mais serviços agregados vem dando resultados, né? A parte de cibersegurança continua crescendo, né? A venda de softwares de cibersegurança, né? Nós estamos hoje, durante essa semana, participando da maior feira de provedores de internet, que é a feira da Abrint. Eu estou impressionado com a visitação, eu estou impressionado com o que eu estou ouvindo dos provedores de internet, né? Porque aquilo que a gente preconizava lá atrás, de que eles deveriam olhar com mais cuidado para o B2B, ou seja, nas redes desses provedores tem muita empresa, tem o SMB, né? E esse SMB, na nossa opinião, e a gente vem pregando isso, né? É muito próximo do provedor de internet. A capilaridade do provedor de internet é muito importante para atender os 410 mil supermercados que tem no Brasil, as 100 mil farmácias que temos no Brasil, né? Todos os escritórios de advocacia que a gente tem no Brasil, e aí por diante. Todas essas empresas brasileiras, nós temos mais de 20 milhões de CNPJs ativos no país. Então, é um país que tem um SMB enorme e não precisa apenas de acesso à internet. Precisa de cibersegurança, precisa de segurança eletrônica, precisa de uma série de coisas, Wi-Fi de qualidade, e a gente tem essa estratégia desde o ano passado de empacotar isso para fazer a oferta de serviços gerenciados. Então,
quando a gente olha para o futuro, vê as verticais, né, vê as nossas verticais escolhidas, como varejo, transporte, né, educação, entretenimento, né? Eu fiquei muito contente, porque eu não sei se vocês assistiram o show da Lady Gaga, mas todos aqueles painéis de LEDs foram fornecidos pela WDC a um parceiro, né, um grande produtor de eventos. Então, assim, na verdade, é muito gratificante você aplicar vetores de transformação na companhia e esses vetores trazer o resultado em seguida. Então, é isso que a gente está fazendo, né? O país não é um país simples, né? Vocês todos aí, mas a gente controla o quê? A gente não controla a taxa de juros, a gente não controla a taxa do dólar, mas a gente controla as nossas ações. E é isso que a WDC vem fazendo. Vem pensando no futuro, vem ouvindo o mercado e agindo, né? Então, como perspectiva, eu também vejo muito a parte de data center. Os primeiros data centers que a gente construiu lá atrás, o mundo achava que a gente era louco, né? Oferecendo isso para os provedores. Agora a gente está vendo aqui o governo federal acordou e percebeu o potencial que o Brasil tem de data centers. Não só de grandes data centers, o principal, pequenos data centers. Os data centers de borda, né? Quem está lá em Manaus precisa de um data center perto dele. E a gente acabou de entregar, ano passado entregamos um para um parceiro lá, né, em Tocantins. Então, o Brasil é muito grande. Então, essa é uma estratégia que a WDC tem há muito tempo, né? Dentro do TAS, nós temos vários data centers feitos dentro dessa política, né? Então, agora eu vejo que tudo aquilo que a gente pensou como futuro para esses provedores, futuro para os nossos parceiros de integração, né? Está dando resultado. E eu acho que essa é a perspectiva que a gente tem para todo esse ano. Então, eu estou muito feliz de ter, mais uma vez, reportado bons resultados. Fazer projetos é diferente de vender caixa, né? Então, o projeto às vezes demora, tem um pouco de atraso, poderiam ter saído antes, né? A decisão de investimento às vezes é difícil para o cliente final, pensando no que vai vir pelo futuro do Brasil, mas a perspectiva da nossa estratégia está seguindo, né? E é isso que eu estou muito feliz de reportar hoje para vocês aqui, que a gente faz um trabalho incansável de olhar o que está acontecendo e agir para trazer resultado para todos nós. Obrigado. Obrigado, Vanderlei. E passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Só título aqui de informação. Para fazer a pergunta, é só clicar no botão Q&A. A primeira vem do senhor Carlos Daltoso. O modelo TAS vem ganhando cada vez mais relevância. Porém, observamos uma queda na quantidade de novos contratos e um aumento no valor médio. Essa dinâmica é fruto de repasse de custos, variação cambial ou uma abordagem em clientes maiores? Poderia dar mais detalhes sobre essa dinâmica e comentar as tendências para os próximos trimestres? Eu não sei exatamente o que ele falou da abordagem de valores maiores, mas assim, o TAS, se vocês forem perceber, ele tem uma constância dentro da representatividade da WDC, que a parte de receita recorrente, né, vem se mantendo muito constante mesmo, mensalmente. Os clientes pequenos são mais difíceis de entrar nesse modelo, né, atualmente. Então, hoje, os projetos que a gente tem, principalmente por causa das verticais de atuação, não são mais só focados em provedor de internet, né, tem muita coisa de varejo, projetos interessantíssimos, né, porque são redes, cadeias de supermercados fazendo investimento em painéis de LED, né, para poder fazer venda de propaganda dentro do supermercado, ponto de venda. O próprio projeto aí desse produtor de eventos, né, que comprou aí
uma quantidade enorme de metros quadrados de LED, é outro segmento crescendo dentro da WDC. Então, o ticket médio do TAS tende a crescer. Cada vez que a gente vai para clientes maiores, cada vez que a gente atinge projetos maiores, né? E os pequenos são mais difíceis de entrar nesse modelo, eles preferem fazer a compra, né? E eu falo que nós não temos preconceito nenhum, né? Pessoal, se vocês quiserem comprar, tá, vendemos. Se vocês quiserem alugar, alugamos, né? Mas é com certeza um processo mais difícil você ter clientes muito pequenos fazendo processos de locação em longo prazo. A próxima pergunta vem também do senhor Carlos Daltoso. Como essa medida para incentivar data centers, que deverá ser anunciada pelo governo nos próximos dias, afeta a companhia? Excelente, Carlos. Eu falo que às vezes a gente fica pensando assim, síndrome das preces atendidas, né? Eu acho que o governo federal acordou para o potencial que o Brasil tem de ter a maior rede de data centers até para exportar serviços. Por quê? Data center é um item fundamental para você ter bancos de dados, para você ter mais inteligência artificial ativa, né? Todo mundo que quer implementar inteligência artificial nas empresas, usar essa ferramenta, vai precisar ter dados e mais dados. Dados precisam ser armazenados em data center. Só que o data center tem um grande problema, vamos dizer assim, no mundo inteiro, que é falta de energia elétrica. O data center é um tremendo consumidor de energia elétrica. Então, você tem, aqui no país, nós temos energia elétrica sobrando. Em algumas regiões do país, tem muita energia eólica sobrando, tem muita energia solar disponível. Então, a ideia é fantástica de incentivar a criação de data centers por todo o país. Não só concentrados aqui em São Paulo ou na grande São Paulo. Essa eu acho que é a grande oportunidade, porque a gente tem feito data centers fora de São Paulo. A gente tem construído para clientes em regiões que não tem data center. Por quê? E não precisa ser data center enorme. Não precisa ser hyperscale. A ideia é ter data center de borda, com 20, 30 racks, para acomodar servidores das empresas locais, né? Então, essa para a WDC é uma tremenda oportunidade, porque a gente sabe fazer isso, a gente já vem fazendo há muitos anos isso, tem know-how, tem parceiros excelentes nisso, a Huawei, por exemplo, né? Que é um grande parceiro, que a gente tem aí uma parceria de mais de 1 ano e meio atrás, foi um tremendo gol que a gente fez com eles. Tem não só equipamentos de racks, energia, ar-condicionado de precisão, toda a parte de baterias para segurar o sistema em um momento de falha. Então, isso tudo para a WDC, eu falo que é uma tremenda avenida de crescimento, né? Por quê? Porque a gente tem o know-how, tem parceiro, tem a condição de fazer a prestação de serviço e usa o TAS para viabilizar a construção desses data centers locais, regionais. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser o incentivo para isso. Pelo que eu li hoje, eles vão pensar em dar isenção de imposto de importação para produtos que não são fabricados no Brasil. Então, isso para a gente é mais um incentivo na direção correta, né? É o que eu falo para os 8 mil provedores de internet que tem no país. Caramba, vocês têm na mão uma tremenda oportunidade de fazer até a inteligência artificial do seu cliente lá na ponta, porque se você tem o data center próximo dele. Então, excelente a pergunta aí do nosso acionista aí, porque para a gente é um ponto muito importante de crescimento. A próxima vem do Matheus Varela. Ele faz duas perguntas, uma relacionada
ao TAS, sobre novos contratos, aumento de assinaturas. Eu acho que o Vanderlei já explanou bem o tema, mas, enfim, estou à disposição aqui, Matheus. Se você quiser depois me procurar, a gente pode aprofundar um pouco mais. A segunda questão dele é sobre a distribuição de dividendos, com payout de cerca de 50% sobre o lucro. Podemos entender que esse percentual deve se manter nos próximos anos? Olha, a gente tem no nosso estatuto um mínimo de distribuição de 25% do lucro líquido apurado. Esse ano, em particular, a gente tomou a decisão, dentro do Conselho de Administração e tal, de distribuir a totalidade, né? Eu não sei se isso vai se manter, a gente tem que... cada ano é um ano, cada situação, cada momento é um momento, mas eu posso dizer para você que eu gosto muito de distribuir dividendos para os nossos acionistas. Eu acho que é uma maneira de recompensar a credibilidade que eles colocaram na gente, em apostar na WDC. A WDC tem um potencial enorme ainda de valorização, como vocês sabem, né? O mercado de ações sofreu muito, mas eu acho que a gente tem aí indicadores muito fortes, né? Potencial muito forte, né? Quando eu falo que o nosso valor perto do nosso patrimônio líquido, me dá até um desespero, né? Então, tem aí uma alameda de oportunidade de valorização aí. A próxima vem do senhor Adeu, Adeodato Neto. Excelente dinâmica de resultados. Vanderlei e Felipe, parabéns. O movimento de antecipar tendências pode ser um grande diferencial do desenvolvimento da companhia. Sobre data centers, esta avenida de crescimento, considerando o TAS em tudo para ser um driver de performance para a companhia. Como está a cabeça de vocês em relação à estrutura de funding para essa vertical? Deodato, obrigado pela pergunta. Como eu falo para você, né? O TAS, ele tem que ter sempre, né? Para qualquer, não só para data center, né? Mas para redes de segurança. Tem uma outra vertente que tá indo muito bem, que é a parte de criação de redes privadas 5G, né? Não só para provedor, o provedor começou também nisso, mas indústrias, né? Então, o TAS é uma ferramenta. O funding no Brasil, com essas taxas de juros, está sempre mais complicado, é verdade. Então, a gente tem que ir dosando o uso dessa ferramenta. Mas, especificamente para data center, a minha sensação, Deodato, é que vai haver muita disponibilidade de capital para quem quer investir no data center. Então, a minha sensação é que nós não vamos precisar de tanto TAS para os data centers, porque vai ter do lado do cliente não só esse programa de incentivo do imposto, né, que o governo federal vai fazer, mas eu acredito que os fundos de investimento, né, os bancos, vão olhar com melhores olhos esses clientes que queiram investir e construir seu data center. E talvez a WDC não precise fazer TAS para eles, né? Então, essa é a minha visão hoje. Ou seja, quando o mercado entende o nosso potencial, né? Quando o mercado percebe que o Brasil tem um consumo interno favorável para a inteligência artificial, para banco de dados, para data center como um todo. Só não está fazendo isso porque os hyperscales estão concentrados aqui. Se a gente olha para o Brasil, a potencialidade de construir pequenos data centers em cidades regionais, né? Olha aí para o Brasil, aí, Centro-Oeste, né? Todas essas regiões, quanto mais o data center está próximo do cliente, melhor resultado. É a história da latência, né? Então, da mesma maneira que a gente falou de latência
5 anos atrás sobre o 5G, eu falo de latência há 20 anos sobre o data center. Quanto mais próximo o servidor estiver do consumidor, do cliente, mais rápido é o serviço. Então, eu acho que não é só o TaaS que é a ferramenta. Eu acho que o funding vai vir naturalmente, porque todo mundo vai entender o potencial que o Brasil tem de ser um dos maiores exportadores de serviços. Você vai ver que muitos serviços de terceiros, dos TikToks, dos Instagrams, de N outros serviços, vão entender que aqui a gente tem energia limpa, tem disponibilidade, tem rede de fibra pelo Brasil inteiro, né? E isso é um patrimônio fantástico para a gente poder alavancar a presença brasileira no mercado mundial num quesito que é dados, um quesito que é serviço de inteligência artificial, né? Que é fundamental para o crescimento do mundo inteiro. Fazer um complemento? Claro. A gente, bom, tratando-se de um business de capital intensivo, né? A companhia, anos atrás, estruturou debêntures que parte foram encarteiradas por banco, parte foram distribuídas a mercado. Quer dizer, a gente demonstrou a capacidade de estruturar, né, operações de maior volume e levar a mercado. Mais recentemente, no final do ano passado, nós fizemos uma operação de cessão de backlog, foi a um custo relativo ao CDI baixíssimo, dos mais baixos de todas as operações que a companhia já fez na sua história. Então, esse backlog, ele é monetizável, e a gente provou lá no último trimestre do ano passado. Nesse trimestre agora a gente fez uma antecipação de duplicatas simples, operação de dia a dia. A gente tem continuamente conversa e muita proximidade com todos os bancos nacionais. A gente tem ampliado essa rede de relacionamento, inclusive com bancos internacionais, estudando todas as possibilidades. O fato é que a operação que permite a transação, né, que permite acesso a funding em melhores condições, naturalmente é aquela que vai ser preferida. E a gente tem amplificado essas alternativas, de modo que nos traz muita segurança para garantir o funding necessário para essas operações, mesmo quando o TaaS for requerido, for a preferência do nosso cliente no momento que a gente converte o lead comercial. Próximo é do senhor Arthur Pontes. Poderia entrar em maior detalhe sobre a melhora do capital de giro no contas a receber? A gente... Arthur. Arthur, obrigado, Arthur, pela pergunta. A gente já vem falando, inclusive, sobre capital de giro, né? Vou falar aqui primeiro de contas a pagar e prazo de estocagem. São duas alavancas de liquidez super importantes que a gente está focado e trabalhando para otimizar. A gente entende que existem mecanismos que permitem, e considerando também o longo prazo de relacionamento com a maior parte do nosso sourcing, dos nossos parceiros fabricantes, a gente entende que a gente pode otimizar prazos de pagamento e, portanto, poupar liquidez. Prazo de estocagem é uma ciência que está intimamente atrelada à lead time de reabastecimento. De modo geral, aqueles produtos de prateleira dos fabricantes, a gente tem um lead time de reposição do nosso estoque da ordem de 2 meses e a gente está operando na casa de 4 meses. Cada mês de estoque equivale a um volume de dezenas de milhões de reais de liquidez que poderia ser poupada. A gente está trabalhando para otimizar e reduzir esse prazo de estocagem, né? Do lado do prazo de recebimento, em 2024, a gente falou bastante disso nos releases anteriores, foram feitos muitos acordos, né? E a gente entende que um acordo ele é melhor do que um impasse com o cliente caminhando para uma judicialização. Então, quando há necessidade, a gente tem prontamente
toda a abertura para ouvir o cliente, busca muitas vezes reforços, né, de garantias e busca ali a extensão para que o cliente consiga encaixar o fluxo de pagamento no seu próprio fluxo de caixa. O fato é que a gente trabalha com o seguinte cenário, né? Esse prazo de recebimento ele se mantém um pouco mais alto e, paralelamente, a gente atua sobre estocagem e prazo de pagamento para poupar o caixa. Isso é uma grande síntese aqui do racional, do diagnóstico e das ações focadas no nosso capital de giro. A próxima também vem do Arthur Pontes. Poderiam também entrar em mais detalhes como está a estratégia de rolagem dos vencimentos de 25 e 26? Obrigado aí pela pergunta. A gente está super avançado. A gente tem 2 torres, né, de amortização nesse ano, agora em junho e em dezembro. Isso é um tema amplamente conhecido no nosso radar. Felizmente, graças a esse relacionamento bancário, a gente tem muita oportunidade com bancos próximos aí de operacionalizar uma nova transação, uma nova dívida. A gente está bem avançado nisso, então nossa intenção é trabalhar essa primeira torre dessa maneira. A torre do segundo semestre, de dezembro, se vocês fizerem a matemática, vocês vão perceber que a potencialidade que a otimização do capital de giro traz permitiria, inclusive, a companhia lidar com essa amortização com a sua própria geração operacional de caixa. Então, o segundo semestre é um ponto de interrogação. Esse primeiro semestre a gente já está bem avançado. Em breve devemos comunicar ao mercado como é que vai ser trabalhado, mas é algo que está bem equalizado e que nos deixa numa situação muito tranquila. Ok, a próxima é do Conrado Ramos. Ele fez 2 perguntas, tá? A segunda pergunta acho que tem muito relação com a resposta do Felipe agora, tá? Então, Conrado, eu estou à disposição, tá? Se você quiser dar uma aprofundada no tema, eu vou ler a primeira só. Vocês realizaram um volume de 36 milhões de desconto de duplicadas no primeiro TRI. Conseguem abrir as condições financeiras da operação? O vencimento médio é de 189 dias. Operação básica de mercado, que a gente tem essa possibilidade de fazer. A gente tem um contas a receber bastante grande, né, que permite esse tipo de operação. É uma operação relativamente barata, coobrigada no caso de clientes menores e que o banco naturalmente prefere seguir com o risco de crédito, né, de WDC, ao contrário do que aconteceu na sessão do último trimestre do ano passado, em que aí foi uma operação sem coobrigação, cliente de grande porte, de risco de crédito conhecido pelo banco. Os detalhes da operação são parâmetros aí de mercado, né? A gente cota sempre para qualquer operação que a gente faz todos os bancos de relacionamento. Para essa operação específica, a gente falou com quase 10 instituições financeiras, buscando as melhores condições, e essa é a lógica, naturalmente, sendo responsável com o recurso da companhia e dos acionistas, que é de buscar as melhores operações sempre para oxigenação do fluxo de caixa. Maravilha. A última pergunta aqui é do Arthur Pontes. Qual o nível de custo desse capital? Eu acho que está se referindo, porque ele fez a pergunta, entrou a do Conrado e entrou a dele de novo. Eu acho que ele está se referindo, talvez, aos vencimentos de 25, 26. É assim que eu imagino. Ele quer entender qual o custo dessa rolagem, talvez. As condições não estão abertas, nem a instituição, mas o que eu posso dizer é que são condições muito positivas e muito em breve a gente deve comunicar ao mercado. Tratando-se aqui dessa nova captação que a gente está trabalhando para fazer frente à torre do primeiro semestre. Tá? A operação, não tenho certeza se a pergunta tinha a ver com a antecipação, é um spread em relação ao CDI bem competitivo, né? Acho que o princípio é que a gente mantém diálogo e proximidade com todas as principais instituições brasileiras. A gente tem amplificado, inclusive, relacionamento com instituições internacionais, justamente para criar um ambiente competitivo e gerar uma pressão favorável à companhia, né, de que a proposta que vem para a mesa naturalmente vai ser comparada com outras propostas e desse modo a gente consegue capturar condições satisfatórias. A operação aqui para o primeiro semestre ela vai ser divulgada em breve, mas são condições realmente muito favoráveis.
Arthur, espero que a gente tenha conseguido responder a sua pergunta, tá? A gente está à disposição, os canais de RI, amplamente divulgados, tá bom? E é isso, não havendo mais perguntas, eu vou passar a palavra aqui para os nossos diretores para eles prosseguirem com as considerações finais. Bom, de novo, né? Eu acho que assim mais um trimestre incrível para a companhia. Como vocês viram, números consistentes. Estamos aí super confortáveis com a parte de dívida, de rolagem. Vocês vão ver aí nos próximos dias aí que a gente ainda não tem um número fechado, mas está sob controle. Estamos com caixa acima do que a gente até esperava. Fechamos com caixa bem robusto. A outra coisa, todos os fatores estratégicos, eu acho que eu explorei bem para vocês, quer dizer, isso tudo vai dar resultado. A outra parte interessante, que eu até nem falei, a gente está trabalhando muito na parte de logística, né, da WWDC. Então, a gente inaugurou um CD novo em Santa Catarina, né, tem outros aí no pipeline. A ideia é a gente ter uma descentralização da nossa logística, da nossa estocagem. A gente está trabalhando muito forte com os parceiros, principais parceiros internacionais, fornecedores, e eles estão sendo muito amigos e colaboradores para aumentar nosso prazo de pagamento. Isso vai melhorar muito, como o Felipe disse, nossa necessidade de capital de giro. Então, eu brinco que não dá para você, nesse mercado, né? Eu sempre falo, você não pode dormir com os dois olhos fechados. Você tem que dormir um de cada vez, né? Porque é muito dinâmico, tem muita coisa. E eu acho que a WDC tem uma capacidade muito grande, né? A equipe da WDC hoje, que foi criada aqui dentro, tem uma capacidade muito grande de se antecipar a tendências e a possíveis problemas, né? Então, isso faz com que a gente seja muito dinâmico. Cada dia é um dia. Não tem um dia igual ao outro aqui dentro da WDC, né? A gente tem feito um trabalho muito grande de fazer as coisas para crescer com rentabilidade, né? Crescer de uma maneira sustentável, controlando muito o nosso nível de endividamento, como vocês viram, caindo aí a taxa de alavancagem. A gente sabe qual a dificuldade do Brasil para isso, né? Os bancos sempre estão mais cautelosos, é verdade, e com os clientes também. Nosso modelo de análise de crédito tem evoluído tremendamente, né? A gente sabe muito mais, às vezes, dos clientes nossos do que eles próprios, né? Analisando os números. Então, isso tudo é um ecossistema que faz com que a WDC se posicione, venha a ser, sempre a gente é consultado, né, dos fabricantes, o que vai acontecer, o que você está vendo e tudo mais. Então, eu acho que essa é a nossa mensagem para vocês. A gente está aqui dormindo só com um olho de cada vez, estressando no limite todas as informações disponíveis para trazer o melhor para o nosso cliente e para o nosso acionista. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, mande aí as perguntas se vocês tiverem aí. O nosso RI aí está sempre disposto àquilo que é possível de se responder e necessário, porque o nosso intuito é que vocês se sintam muito seguros com o que a gente faz e seguros para manter o investimento conosco. Muito obrigado.